No caso das variáveis quantitativas, mais uma vez, se ela já é discreta, é simples colocar no papel ou colocar no computador. Tem 3 filhos, 3. A simbologia já é resumida por natureza. Agora, no caso de uma variável contínua, do tipo temperatura, e a gente tem aqui o nosso antigo, obsoleto termômetro de mercúrio. E, basicamente, como é que a gente faz? A altura da coluna de mercúrio é proporcional. A gente pressupõe, na prática, tem um termômetro bem apurado. A gente diz que a altura é linearmente proporcional, diretamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura dobra, entre aspas, isso aqui vai aumentar de altura de alguma forma proporcional. E com isso, a altura da coluna de mercúrio vai representar a temperatura, com base numa escala que tem do lado. E aí, em geral, essa escala tem alguns tracinhos, né? E a gente não se preocupa muito tanto em colocar exatamente qual é o valor de temperatura. A gente não quer saber exatamente qual é essa altura em termos exatos, com todos os algarismos de precisão, todos os dígitos de precisão depois da vírgula. Em geral, vamos supor que a gente tivesse cada tracinho desse. 36,9 é esse daqui, 37,0 esse outro pretinho, e 37,1 é esse outro. Só que a verdadeira altura é esse tracinho vermelho, que está entre o 36,9 e o 37,0. Digamos que esse valor verdadeiro fosse 36,987645. Essa sequência toda de dígitos. Óbvio que a gente não sabe o que é isso. Eu estou tal como se eu conhecesse o verdadeiro valor. Também seria tão enfadonho como escrever no braço masculino, feminino, o nome da doença, o nome da etnia, por extenso, seria colocar todos esses dígitos, porque nem sempre a precisão depois da primeira casa, depois da vírgula, é necessária. A gente já se satisfaz com um nível de precisão menor. Então o que a gente faz? Discretiza. A forma mais simples de discretização que a gente está acostumado a utilizar é o chamado arredondamento. No fundo, nem precisa de maiores definições. Mas existe também uma outra forma de discretização chamada de truncamento. Tanto o arredondamento quanto o truncamento são opções para uma discretização que a gente chama de quantização. Quantizar é exatamente isso. Existe um valor verdadeiro contínuo que a gente vai, com erro, jogar para outros valores discretos. Então, o valor verdadeiro é esse traço vermelho. Mas ele ou pode assumir, a gente só se permite, ou colocar esse tracinho daqui de baixo, ou esse tracinho daqui de cima. Em qualquer um desses dois casos, nós estamos errando. Concordam com isso? O valor verdadeiro é o vermelho. O que a gente está representando são os pretos. Um dos dois pretos. Que não coincidem com o vermelho. Logo, isso acarreta erro. Só uma espécie de curiosidade, mas para que a gente não necessariamente imagine que a discretização, por definição, sempre causa erro. A gente está muito acostumado com equipamentos digitais, do tipo som digital. Todo computadorzinho hoje tem uma placa de som lá dentro, a gente ouve música tal como se fosse da nossa época lá o LP, né? Que hoje em dia acho que a juventude nunca viu na vida, mas tem alguns audiófilos que não abandonam o LP de jeito nenhum. Ainda acham que aquela mídia de registro de som é mais fiel do que um CD ou qualquer outra mídia digital. Inclusive, o formato de som que a gente costuma utilizar hoje em dia, que é o tal do MP3, é uma forma de compressão de arquivos, para que ele ocupe menos espaço no disco, que traz perda. Ou seja, se a gente fosse olhar num gráfico, no osciloscópio ou na tela do computador, a evolução da ondinha original e a evolução da onda sonora registrada no MP3, elas não são idênticas. Mas dificilmente um ouvido, por mais apurado, o maior expert em ouvido padrão do mundo, talvez ele não seja capaz de perceber a diferença.
Como é que eles sabem isso? É uma coisa muito interessante que esses grupos que gerou o MP3 talvez saiba, não vou dizer do que vocês, mas saiba mais fisiologia da audição do que muitos experts em fisiologia da audição. Eles sabem exatamente aquilo que a gente não é capaz de ouvir, do tipo, depois que vem um som, tem algumas coisas que a gente não ouve. Então existem mascaramentos, existem algumas formas de combinações de som que algum vai dominar e o outro não adianta estar lá porque eu não vou ouvir. O que eles fazem? Mata esse outro. Para de ocupar espaço você, eu não vou ouvir mesmo. Você existe? Existe, mas eu não sou capaz de ouvir, então não precisa ocupar espaço no disco. Entre aspas, é assim que funciona. E a gente vê níveis de compressão enormes, né? Um arquivo acaba ocupando 1/10 do tamanho que o arquivo original ocuparia, com perda de informação, mas perda essa que a gente não é capaz de detectar em termos psicoacústicos. Aqui não, aqui a gente tem perda, mas perda não porque a gente não é capaz de perceber. Essa perda traz um prejuízo, sim. A outra forma de discretização que eu estava falando antes, que não traz perda, é o que a gente chama de amostragem no tempo. Então, voltando para essa questão da música, ou para o EEG digital, ou ECG digital, ou qualquer equipamento hoje em dia que a gente lide, que são digitais, eles não medem a evolução da atividade, seja eletrocefálica ou eletrocardiográfica, numa continuidade de tempo, embora ela ocorra continuamente ao longo do tempo. O nível de tensão elétrica medido aqui nos eletrodos do coração ou aqui naqueles eletrodos que a gente coloca no scalp, eles variam continuamente no tempo. Mas o equipamento não vai ler isso continuamente no tempo, ele vai amostrar em intervalos periódicos de tempo. Ele vai ler quanto vale agora, tanto, quanto vale agora, tanto, quanto vale agora, tanto. Entre uma medida e outra, teve uma mudança? Teve. Não me importa. Teve alguma mudançazinha que não me importa. Óbvio, não me importa desde que esse intervalo de amostragem seja curto o suficiente. Se ele for curto o suficiente, é o que acontece na maioria das vezes, inclusive na música, essa variação que houve não faz falta em termos de informação. Toda a informação está lá naquela sequência de alguns valores lidos em alguns intervalos de tempo, em alguns instantes de tempo apenas. Isso é chamado de amostragem. E a amostragem, teoricamente falando, se ela for feita com algumas condições e considerando que ela é feita desde o início da criação do mundo até o final do mundo, a princípio ela não traz perda qualquer de informação. Tá? Aqui não. O que a gente está lidando é uma outra natureza de discretização, que é a chamada quantização. Na música digital, as duas coisas acontecem, tanto a amostragem quanto a quantização. No EEG, no ECG, é a mesma coisa, as duas coisas acontecem, tanto a amostragem do tempo, quanto a quantização das amplitudes de tensão elétrica, por exemplo, que a gente está medindo nos eletrodos. Essas duas coisas acontecem. Uma, a princípio, não traz perda, que é a amostragem. A outra sempre traz perda, que é a quantização. O que a gente quer é que essa perda seja o menor possível. Obviamente, uma das formas de a gente ter uma perda menor possível é trazer esses tracinhos e encher esse aqui de tracinho. Quanto mais tracinho, ou melhor falando, quanto mais próximo um tracinho for do outro, menor erro possível a gente vai causar na hora de trazer aquela verdade do vermelhinho para uma aparência do tracinho preto. Aquilo que a gente consegue realmente registrar em termos numéricos. Mas além disso, a gente tem uma diferença possível de abordagem, que é aquela questão do arredondamento e do truncamento. Uma vez já estabelecida a escala, nesse nosso exemplo, o valor verdadeiro é 36,9876453, digamos isso. Para onde a gente arredondaria, mantendo só uma casa depois da vírgula, para 37,0. Ou seja, a gente traria para esse tracinho daqui de cima. E com isso, o nosso erro foi de 0,01245, alguma coisa.
Tá? Ia ser um erro razoavelmente pequeno. Por outro lado, se a gente truncasse, não ia ser exatamente isso que ia acontecer. Então vamos ver qual é a diferença entre o arredondamento e o truncamento em termos conceituais. O arredondamento, ele vai buscar o tracinho mais próximo do tracinho verdadeiro, procurando nos dois sentidos. Então, seja para baixo, seja para cima. Ele encontrou, olha, o mais próximo está acima. Então vamos jogar nesse, está acima. O truncamento não. Ele também vai buscar um tracinho mais próximo, só que esse tracinho só pode estar abaixo. Ou seja, em direção ao zero. Se o nosso zero está, digamos, aqui embaixo da tela, essa busca vai se dar nesse sentido. Então, o valor verdadeiro é esse tracinho vermelho. O valor próximo, mais próximo que ele consegue encontrar para baixo é esse daqui de baixo, é 36,9. Então, a gente olhando aqui, 36,9, que seria o valor truncado, qual seria o erro? O erro seria 0,08764953. Enquanto que no outro caso, o erro foi 0,1235 alguma coisa. Entenderam a diferença? Que o erro seria bem maior, nesse nosso exemplo. O erro de truncamento é maior do que o erro de arredondamento. Basta olhar a distância. Arredondando eu vou para cima, que está bem mais próximo. Truncando eu vou para baixo, que está bem mais distante. Sim? Mais ou menos. 0,02, não? Do 37 para 36,98 é 0,02. Porque quando você botar o 2 com 8, vai jogar um para casa decimal do 9 e vai arredondar. Então é 0,002. É 0,0. 2. 0,2, não? Só que tem o 7. É. Ah, tá. 0,02, 3. 0,01. 0, não. 0,0, 1, 2, 3. Porque quando você joga os anteriores, você vai arredondar. Você vai jogando sempre um para o outro, um para o outro, um para o outro. Então você não tem um depois. Olha só, se fosse 0,98, seria 0,02. seria 0,02. Só que ele está mais próximo ainda. Então é menos do que 0,02. É 0,01 alguma coisa. Também é um erro menor, mas é o menor. Mesmo que eu tenha errado na conta, o erro é menor. Né? E basicamente é isso. O máximo de erro que a gente pode cometer no arredondamento é metade dessas distâncias. O máximo de erro que a gente pode cometer no truncamento é essa própria distância. É a distância de quantização. Então é de se esperar que os nossos equipamentos digitais façam arredondamento. Teria um erro menor, potencialmente menor. Mas não. Os equipamentos digitais, a forma como os conversores analógicos digitais funcionam, se dá por truncamento. Então, para a gente conseguir o arredondamento, seria uma quebra tecnológica muito cara, muito mais cara do que fazer uma outra coisa. O que eu quero, né? Do truncamento para o arredondamento, quanto que cai o erro? Pela metade. Não é isso? Em vez de ser a distância, seria metade da distância. Qual seria a outra opção possível que eu faria o erro também cair pela metade? Dobrar o número de tracinhos aqui. Colocar um outro tracinho aqui no meio. Para o equipamento digital é muito mais barato fazer isso do que procurar nos dois lados e fazer o arredondamento. Tá? Então é por isso que a gente vê, em geral, tanto nas placas de som, seja no equipamento eletrocardiográfico, seja no equipamento eletroencefalográfico, que eles chamam de resolução em número de bits. Já ouviram falar isso? Quando a gente mexe com eletroencefalografia, eletrocardiografia. O equipamento conversor AD tem 12 bits, tem 16 bits, tem 24 bits. Óbvio que quanto mais bits, significa que mais tracinhos desses eu tenho para representar o nosso valor analógico discretizado. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, de qualquer maneira, mesmo que a variável seja contínua por natureza, a gente acaba, por motivos práticos, discretizando. Isso não significa que ela deixou de ser contínua. Quem não é contínuo é o equipamento. A variável é contínua, ela continua sendo contínua. Então, como a gente falou na semana retrasada, idade. Quando a gente pergunta a idade, como é que se responde?
Então, digamos que alguém com 20 anos vai fazer aniversário amanhã. Se eu pergunto para ela hoje, quantos anos você tem? 20 anos. Se eu pergunto para ela amanhã, quantos anos você tem? 21. Amanhã, entre aspas, ela cometeu o erro bem próximo de zero. Com algumas horas de erro, talvez. Hoje, ela cometeu um erro bem próximo de 1 ano. A distância de quantização. Porque a gente quantiza de ano em ano. Qual é a forma que ela usou de discretização? Truncamento. Ou seja, a pior forma possível. Aí deveria ter essa ideia. Vamos arredondar. Se eu estou mais próximo do meu aniversário do ano seguinte, eu vou arredondar para o ano seguinte. Se eu estou mais próximo do aniversário desse ano, eu vou arredondar para esse ano. Não é assim que a gente faz. O que a gente faz é o tal do truncamento. Ou seja, a gente abandona tudo que tiver depois da última casa que a gente que interessa. Mesmo que aqui seja 8 depois do 9, não me importa. Eu não vou usar só até a primeira casa depois da vírgula. Então eu trunco. Essa daí vem o nome truncar. Truncar é jogar fora. Esqueço que tem alguma coisa depois do 9, e aí o valor truncado foi 36,9.